Mr. Simetria está de volta. Temos um novo filme do Wes Anderson e você sabe o que isso significa. Uma paleta de cores vibrantes e saturadas com muitos tons pastéis, muita câmera panorâmica, ele adora fazer aquela coisa de diálogozinho aqui, movimento horizontal, vai para outro diálogo, alguém lá em cima falou algo, sobe e fala, volta, depois vai para lá, depois volta, depois histórias dentro de histórias, ele gosta de trabalhar em camadas, aqui no caso é uma peça dentro de um programa de TV, dentro de um filme. Personagens excêntricos olhando diretamente para a câmera enquanto se comunicam entre si, em algum momento vai entrar um segmentozinho de animação no estilo stop motion e, claro, as composições mais simétricas que você vai ver na vida. É um filme essencialmente Wes Anderson, mas será que é bom? Vamos descobrir. Sem spoilers, vamos lá? Vamos lá. Asteroid City. O filme se passa nos anos 50 numa cidade no meio do deserto norte-americano, onde várias pessoas estão reunidas para uma convenção, até que eventos extraordinários mudam a dinâmica das coisas. O Wes Anderson vinha do filme A Crônica Francesa de 2021, que eu realmente não gosto. Tem camadas demais, é cansativo, não tem uma história concreta, são coisas que podem ser ditas sobre vários filmes do diretor, algumas até sobre esse aqui, mas aqui acaba funcionando melhor. O Wes Anderson tem um pouco disso, né? Ele usa os mesmos elementos em vários dos seus filmes e alguns acabam funcionando melhor que outros. E quando ele acerta em cheio. Aliás, para mim, ele acerta muito mais do que erra. O Grande Hotel Budapeste é ótimo, Ilha dos Cachorros é ótimo, Os Excêntricos Tenenbaums é ótimo. Aqui ele continua operando num espectro levemente surreal, onde todo mundo tem um distanciamento emocional generalizado. Talvez mais aqui do que em qualquer outro de seus filmes. Se bem que, depende do personagem. Mas o fato dele trabalhar com diversas camadas existenciais, então parte do filme é uma peça, parte do filme é o filme em si, parte do filme é o programa de TV, então em qual plano os atores estão transitando, isso tudo facilita esse distanciamento e ainda com ele o diretor consegue estabelecer pelo menos algumas conexões emocionais entre os personagens, principalmente aqueles que estão lidando com a solidão, aqueles que estão procurando o seu lugar no mundo. Já os personagens mais secundários são mais secos, é um filme com pouco calor humano, um filme com uma certa frieza, apesar de se passar no deserto, e isso dificulta a conexão emocional do espectador com certos personagens. E também não seria um filme do Wes Anderson se não tivesse personagens demais. Metade de Hollywood aparece aqui e dá para argumentar que isso atrapalha o desenvolvimento. Se você tem 40 personagens, como você vai dar um arco para cada um deles? Isso é verdade, mas também não é, depende de como você olha para esses personagens. O filme é altamente autoconsciente em relação ao papel deles na história, e muitos estão lá só para você bater o olho e falar, olha que legal, olha quem tá lá. Então o filme sabe que não vai conseguir desenvolver todo mundo, ele meio que divide os personagens em 3 categorias. A primeira, mais distante, seriam aqueles cameos, aqueles personagens para isso mesmo, que é um ator reconhecido ou uma atriz reconhecível, você bate o olho e fala, olha quem tá lá e pronto, não registra mais no filme. Aí tem o Seu Jorge, por exemplo, olha o Seu Jorge lá. Tem o Jeff Goldblum, que tá sempre nos filmes do Wes Anderson. Tem o Tony Revolori, que é um desses caras engraçados, só de olhar e não precisa falar nele. Só da câmera bater 3 segundos nele, assim você já ri. Depois temos o segundo escalão, a segunda categoria, que são personagens com 2 ou 3 diálogos, o suficiente para criar um pouquinho de humor, para gerar uma piadinha, para gerar um momento memorável, mas normalmente ele exagera nesse segundo escalão e acaba colocando gente demais, aqui não é diferente. Alguns se destacam, deixam uma sensação gostosa, um gostinho gostoso de quero mais, por exemplo, o Bryan Cranston, que é um narrador, ele até estava meio que fazendo a mesma coisa o filme inteiro, até chegar num momento onde as camadas começam a se misturar e ele parece estar meio perdido entre os planos existentes. É uma piadinha muito engraçadinha. A Grace Edwards é a melhor entre as crianças, ela tem um diálogo muito engraçado. Deixa eu falar, é um mini spoiler, só pra vocês terem uma ideia do tipo de humor seco do filme. Ela tá falando da mãe dela e ela fala, eu não aguento mais olhar pra minha mãe, mas eu amo a voz dela. Queria que ela fizesse mais rádio. A Tilda Swinton é outra que o Wes Anderson adora chamar, ela tem 2 diálogos
mais marcantes aqui, um extremamente engraçado. Matt Dillon também tem uma ceninha legal, a Margot Robbie tem uma cena muito boa, o Jeffrey Wright já é quase um personagem principal, ele ainda tá nesse segundo escalão, mas ele tem o melhor monólogo do filme. O Steve Carell também tá divertido, ele tem a melhor observação do filme, uma coisinha, de novo, seca, onde ele olha, faz olha e fala, vem cá, elas são... É muito engraçado, gente. Já outros personagens desse segundo escalão são subaproveitados, como o Liev Schreiber ou Shriver, eu nunca sei, que tem o vozeirão. Eu acho que é Liev Schreiber, mas eu posso estar errado. O Edward Norton, que até tem bastante cenas, mas não me disse muita coisa aqui. William Dafoe tá subaproveitado. A Hope Davis também tem um diálogo engraçado, poderia ter 2 ou 3. E aí entramos na terceira categoria, que são os protagonistas. O menor deles seria o Tom Hanks, que curiosamente também não me disse muita coisa aqui, ele não é o... Tá certo, ele fez personagens excêntricos, mas acho que é a primeira vez que ele trabalha com o Wes Anderson, e essa coisa emocionalmente desapegada, é quase uma obrigação dos seus personagens, não sei se bateu tão bem com o Tom Hanks, eu costumo olhar pra ele mais como uma figura acolhedora, então ficou um pouquinho esquisito pra mim. O Jason Schwartzman tá ótimo, o personagem tá passando por um luto, e ele tá cheio de dúvidas, não sabe como comunicar as coisas pro filho, em alguns momentos ele verbaliza o que ele tinha pensado em fazer, mas daquele jeito, sem mudar a expressão, né? O Wes Anderson não permite grandes demonstrações de emoção, então isso por um lado pode até dificultar a nossa percepção de um homem em luto, mas ele consegue fazer, ele consegue passar tudo que o personagem está vivendo, a necessidade de se conectar com alguém. Ele também tem uma das reações mais engraçadas do filme, quando a Scarlett fala, você gostaria de ver tal coisa? Que ele obviamente gostaria de ver, mas ele fica tão desnorteado na hora que a resposta que ele dá é perfeita. Temos também a Scarlett Johansson, que tá ótima. Aliás, os dois têm um diálogo muito bom, onde eles não podem... Não é que eles não podem, mas tá cada um de um lado de uma janela, não existe um distanciamento ali. Eu não sei se isso tem a ver com o que a gente viveu nos últimos anos, de lockdown, se tem alguma coisa em relação a isso, mas fica um pouquinho essa percepção de pessoas distantes umas das outras que não podem se conectar. O roteiro levanta algumas questões existenciais envolventes, mas não encontra espaço para uma exploração profunda, em parte por causa do inchaço do elenco. O resultado é uma história escassa, superficial, mas com boas ideias e muito charme. Os diálogos são ótimos, o filme é engraçado, muito humor seco, muito humor criado através da cadência dos diálogos, a maneira como uma personagem interrompe a outra e fala uma coisinha e já vem outra e tanana, tanana. Também diálogos secos, diálogos unilaterais muito bons. Há ótimas reações aqui, como aquela do Jason Schwartzman que eu falei, algumas observações muito engraçadas também. Tem 3 garotinhas hilárias, eu acho que elas são tão novas que elas ainda não têm uma noção real, estão interpretando. Sabem, mas ainda com aquela visão de criança, então fica uma coisa meio orgânica, quase imprevisível, e elas têm um diálogo. Envolve a percepção, a falta de percepção de tempo que as crianças têm. Ele fala uma coisa e elas respondem, é tão engraçado. Toda vez que essas 3 menininhas apareceram, eu ri. O filme tem um humor minimalista muito eficiente e é um dos mais engraçados do diretor. O ritmo, mesmo para um filme de 1h40, requer um pouquinho de paciência. O diretor usa poucos cortes, exceto numa cena onde ele quer brincar com o eixo. E aí são as crianças, adolescentes, vai. O grupo de adolescentes é muito bom, tem uma sequência onde ele muda o eixo toda hora e faz parte da visão estética dele. Nem precisava para aquela cena funcionar daquele jeito, mas ele vai, mas normalmente ele usa poucos cortes, ele deixa as cenas respirarem. O ritmo melhora no terceiro ato com algumas interconexões inesperadas, algumas regras narrativas são quebradas, deixa um pouquinho mais dinâmico, mas é um filme lento, é um filme do Wes Anderson. O design de produção é excepcional, é meio que o happy place, o lugar feliz do diretor. Chega a lembrar um pouquinho o mundo da Barbie, quase um mundo fantasioso de mentirinha, e encaixa muito bem com a proposta de ser uma peça dentro de um filme, e é minimalista pra caramba, mas com atenção absurda aos detalhes, tudo muito limpinho, tudo muito simétrico, tudo muito bem colocadinho, linhas precisas, os espaços são perfeitamente preenchidos. É uma ferramenta visual muito importante, talvez a mais importante para o tipo de filme que o Wes Anderson gosta de fazer. Asteroid City é um filme com muitas camadas, mas pouca profundidade. É
É engraçado, esteticamente irretocável e tem um baita elenco. Além de uma série de boas ideias um pouco comprometidas por uma narrativa desmantelada. Nota 7,4. O Alô da Vez Super Mega Especial vai para os membros Tainá Nunes, Gustavo Moraes, Marcelo Cardoso, Ana Mendes e Rodrigo Vedovato. Beijos e abraços, vocês são sensacionais. Muito obrigado pela contribuição com o canal. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos. São várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né, pessoal?